Saudá-los com a paz do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a palavra dele em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 31. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra. Abre os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de expor à igreja de Roma o evangelho que ele pregava. Paulo, depois de cerca de 12 a 15 anos de trabalho ali no vale do rio Ilírico e passando pelas províncias romanas, pregando e plantando igrejas nas principais cidades, ele considerou que já não tinha mais campo de trabalho ali. E ele então pôs os olhos na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ele tem planos de ir até aquela região e pregar a Cristo, como ele tinha feito durante todo esse tempo, e ele precisava do apoio de uma igreja, o apoio espiritual, o apoio financeiro, todo tipo de suporte que ele pudesse encontrar na sua missão. E no caminho para a Espanha estava a igreja de Roma. Paulo não era o fundador da igreja de Roma, embora lá houvesse muita gente que o conhecia de outros lugares, ele não era conhecido oficialmente da igreja. Então, ele resolve escrever essa carta à igreja de Roma com alguns objetivos. Primeiro, chamá-los e convidá-los a participar nesse projeto missionário de ir à Espanha pregar o evangelho. Segundo, expor o evangelho que ele prega, para que ficasse claro para a igreja de Roma que o que ele pregava estava de acordo com a doutrina dos apóstolos em Jerusalém. E terceiro, responder algumas questões que ele sabia que seriam levantadas quando ele chegasse em Roma. Paulo era considerado um apóstata do judaísmo, alguém que falava contra as grandes instituições da religião que Deus deu através de Moisés. Paulo falava contra o templo, falava contra a lei, dissuadia os judeus de circuncidarem seus filhos. Então havia muita maledicência e mal-entendido a respeito de Paulo e da mensagem dele, especialmente em Roma, onde havia uma grande comunidade de judeus. Era tão grande a comunidade lá e tão influente que o imperador Cláudio, uma certa altura, havia passado um édito, expulsando os judeus de Roma. E no meio vieram os cristãos também, já que o Império Romano, a essa altura, não fazia distinção quem era judeu, quem era cristão. Para eles, os cristãos eram uma seita do judaísmo. E foi nessa ocasião que Priscila e Áquila saíram de Roma e haviam encontrado com Paulo e se tornaram colegas fazendo tendas. Mas isso para dizer para vocês como era forte a presença do judaísmo em Roma. Paulo sabia que quando chegasse lá, porque ele, quando escreveu, estava em Éfeso, final da sua terceira viagem missionária, o plano dele era ir a Jerusalém, levar uma oferta para os judeus que estavam passando por necessidade, e de lá caminhar para Roma. E Paulo sabia que quando chegasse na cidade, fosse na igreja e apresentasse seu plano de pregar o evangelho aos gentios, haveria oposição. Os judeus haveriam de levantar questões e acusações contra ele, como fizeram durante todo o seu ministério. É só ler o livro de Atos e vocês verão a perseguição que os judeus sempre moveram contra o apóstolo Paulo. A carta aos Romanos é a exposição do pensamento de Paulo à luz das questões judaicas daquela época.
É por isso que na carta você vai encontrar tanta referência a obras da lei, Israel, judeu. As citações são do Antigo Testamento, Abraão, Davi, conforme nós vimos ontem. A explicação, a resposta. É como se Paulo estivesse já esvaziando, dando antecipadamente respostas a questões que seriam levantadas lá. Muita gente considera a carta aos Romanos como sendo a carta mais sistemática do apóstolo Paulo. Na verdade, ela não pretende ser uma teologia completa, porque Paulo aqui trata pouco da pessoa de Cristo, por exemplo, trata mais da sua obra e de outras questões que não estão aqui. O ponto é que ele escolheu falar daqueles temas que ele sabia seriam questionados quando ele chegasse lá em Roma. É uma carta de um missionário que mostra o que ele prega e que é o apoio da igreja a quem ele se dirige. A carta é dividida em algumas seções muito claras. Na primeira, Paulo fala da perdição de toda a raça humana, que vai do capítulo 1 até metade do capítulo 3. Primeiro a perdição dos gentios, depois a perdição dos judeus, depois a perdição de todos. Da metade do capítulo 3 até o final do 5, ele fala da justificação. Perdição primeiro, justificação. Como é que Deus justifica tanto gentios como judeus? Do capítulo 6 até o 8, ele fala de santificação. Capítulo 6, como é que eu sou livre do pecado. Capítulo 7, como eu sou livre da lei. Capítulo 8, vida no Espírito. Do capítulo 10 até o 11, do 9 até o 11, ele entra na parte de escatologia. Qual o papel de Israel no plano da redenção? Existe ainda alguma esperança para os judeus? O que é que Deus planeja? E as grandes promessas que Deus fez à nação de Israel, elas não vão se cumprir? Ele responde isso do 9 até o 11. E do 12 até o 15, ele traz algumas orientações práticas para a igreja sobre como proceder, a relação entre judeus e gentios, liberdade cristã, dons espirituais, e ele expõe os seus planos para ir a Roma no capítulo 14 e 15. 16, ele faz uma série de saudações a pessoas que ele conhecia na igreja de Roma. Essa é uma divisão muito simples da carta, e o trecho que eu li para vocês está exatamente no início da segunda sessão, onde Paulo começa a falar da justificação, como Deus justifica pecadores. E isso porque ele sabe que vai ser questionado quando chegar em Roma a respeito desse assunto, porque muitos judeus ainda insistiam na guarda da lei, criam em Cristo, mas ainda insistiam na obediência às normas da lei, como sendo parte do plano de Deus para a salvação. E é isso que Paulo vai tratar aqui. No capítulo 3, ele fala da perdição de todos os homens. Judeus e gentios são pecadores, são indignos de Deus, merecem a ira de Deus e estão condenados. E ele termina essa parte, do verso 9 até o verso 18, fazendo uma série de citações encadeadas uma na outra do Antigo Testamento. Cita as 3 grandes partes do cânon hebraico, a lei, os profetas e os escritos, para provar pelas escrituras dos próprios judeus o ponto dele, de que todos estão perdidos. Mas aí vem a questão, para que a lei foi dada então? Se a lei não salva, para que ela foi dada? Essa seria a pergunta que o judeu faria a Paulo, que ele responde do verso 19 a 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada, explica Paulo, por 3 motivos. Primeiro, para calar a sua boca. Foi dado para que se cale toda a boca diante de Deus. Quando eu comecei meu ministério, ainda jovem, não era pastor ainda, evangelista, no interior de Pernambuco, pregando para os plantadores de cana da usina Cucaú, numa cidade chamada Gamileira, costumava entrar de casa em casa onde me permitiam e pregava o evangelho. E geralmente eu começava dizendo para a pessoa, depois que tomava um café, comia um pedaço de rapadura, e, enfim, aquelas conversas aí, aproveitando a oportunidade, eu dizia: o senhor sabe que é um pecador? Para introduzir o evangelho. Invariavelmente a resposta é: eu sei que sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Você precisa conhecer meu vizinho. Né? Eu dizia: o senhor tem uma Bíblia aí? Que geralmente eram católicos, né? E tinha uma Bíblia, mas nunca lia, né? Eu digo: pode trazer sua Bíblia aí? Eu quero ler. Abra aí em Êxodo capítulo 20, que é igualzinho à Bíblia protestante, né? Vamos ler aqui a lei de Deus. E vamos ler os 10 mandamentos conforme Jesus nos ensinou a ler. Ou seja, onde está dito não adulterarás, lembrar que o adultério começa no coração, que quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vamos ler aqui, vamos ver se o Senhor realmente não é tão ruim como o Senhor diz. Aí começava a ler os mandamentos e explicando. Chegava no 6º, 7º mandamento, a boca calava. Calou a boca. Não tinha o que dizer. A lei foi dada para calar a sua boca e a minha. Para que você não chegue diante de Deus e diga assim: eu sou alguma coisa, eu mereço alguma coisa, tem gente pior do que eu.
A lei foi dada para enquadrar todo pecador e silenciar qualquer desculpa. No dia do juízo, ninguém vai poder apresentar algo em sua defesa diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como Paulo explica no início do capítulo 3. Segundo, para que todo mundo, final do verso 19, seja culpável perante Deus. Todos são pecadores, mas Deus nos deu a base legal, Ele nos enquadra para nos atribuir culpa. A lei foi dada para que todo mundo seja culpável diante de Deus, ou seja, é a lei que vai dizer por que é que você está condenado, por que é que você é culpado e por que é que você vai para o inferno. Porque você quebrou a lei de Deus. A lei foi dada para enquadrar-nos e legalmente nos tornar culpados diante de Deus. E a terceira coisa, final do verso 20, é que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para que eu conhecesse o pecado, tivesse um pleno conhecimento do pecado. A lei tem essa capacidade de trazer o pecado à tona. Igual aconteceu naquela escola católica, na aula de religião, onde a freirinha, para os meninos, né, de 10 a 12 anos, depois de falar sobre sobre a Bíblia, disse, olha, vocês têm que ler a Bíblia, queridos, mas não leiam o livro de Cantares, porque é um livro erótico, né, um livro de sensualidade. Você já sabe o que é que as crianças foram ler no recreio, né? A lei, ela traz o pleno conhecimento do pecado. Tinha um homem que construía um prédio muito bonito às margens de uma estrada e era todo de vidro. Na época era novidade. E durante anos esteve ali, nunca teve problema nenhum. Até que entrou um novo gerente que chamou o dono e disse, patrão, o senhor não acha que é muito arriscado o senhor ter o prédio é todo de vidro. Então por que a gente não coloca uma placa? É proibido jogar pedra no vidro. Aí, tá certo. Aí botou a placa, é proibido jogar pedra no vidro. Já sabe o que aconteceu no dia seguinte, que nunca tinha acontecido antes. A lei, ela puxa o pecado, ela demonstra o pecado, ela traz o pleno conhecimento do pecado. É por isso que ela não pode salvar. É por isso que praticar as obras da lei não justifica ninguém diante de Deus, porque a lei não foi dada para isso. É como você ir ao médico, está com dor no pulmão, está com dor pelo corpo todo, tira uma chapa, né? Na minha época assim que chamava raio-x, e que revela que você está com pneumonia. E o médico lhe entrega aquela chapa de raio-x, você vai para casa, faz um chá com aquela chapa para poder ficar bom? Não, a lei é a chapa. Ela revela o seu pecado, ela mostra a sua pecaminosidade, ela enquadra você diante de Deus, ela cala a sua boca. Então, tentar se salvar pela guarda da lei é tão absurdo como esses exemplos que eu dei aí para vocês. Por isso, Paulo conclui aqui, no verso 20, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Quando Paulo fala de obras da lei, ele se refere a tudo aquilo que nós fazemos em obediência à lei. Tipo assim, não dirás falso testemunho. Então, não dar falso testemunho é uma obra, é uma ação que você faz em resposta à lei. E na época de Paulo, o judaísmo valorizava especialmente 3 obras da lei: circuncisão, a guarda do calendário das festas judaicas e a dieta religiosa dos judeus. Os judeus não comiam determinados animais e podiam comer outros animais. Essas 3 obras da lei eram marcas identitárias da pessoa do judeu. E ele se gloriava nelas e esperava ser salvo com base na prática e na obediência de todas estas coisas. Aqui o apóstolo Paulo explica por que a lei foi dada. Ele sabe que vai ser questionado quando chegar em Roma e ele então já traz a explicação. É como se ele dissesse, eu digo que a salvação não é por obras da lei, pelo propósito pelo qual a lei foi dada. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. E aí então vem a pergunta, bem, se nós não somos salvos pela guarda da lei, como é que nós somos salvos? E aí Paulo faz uma exposição da maneira pela qual Deus justifica pecadores, do verso 21 até o verso 26. E eu quero então dividir em 2 partes. Primeiro, a explicação sobre a justiça de Deus. Justiça aqui não é o atributo de Deus. Deus é justo. Mas é a maneira pela qual ele justifica pecadores. Então, Paulo vai falar sobre como Deus justifica pecadores, já que nós não somos justificados pela lei, pela obediência à lei. E eu quero destacar alguns pontos aqui, 6 ou 7 pontos. Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Em contraste com a lei, que não pode produzir justiça, Deus manifestou a sua justiça, ou seja, a maneira como ele justifica pecadores. Note os seguintes pontos. Mas agora, o agora aqui, a gente chama em teologia, é o agora escatológico. É aquele momento no tempo em que Deus concretiza o que ele prometeu no Antigo Testamento, pela vinda de Cristo, pela encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo. Esse é o agora.
É o agora. Mas agora chegou o tempo da redenção. Mas agora Deus mostra como é que Ele salva pecadores. Então, o agora é aquele tempo que compreende a morte e a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo e tudo que se segue até o dia de hoje. Agora, sem lei, ou seja, sem qualquer exigência da parte de Deus, porque a lei exige, não é? Então, sem lei, a justiça de Deus é sem lei. Não há exigência absolutamente nenhuma. Deus não requer nada do pecador. Agora, com base nos eventos cristológicos que eu já falei, sem lei, Deus não exige absolutamente nada de nós, se manifestou porque estava oculta, porque não era claro, não era tão claro como era antes do agora, estava no Antigo Testamento, mas na forma de símbolos, figuras, instituições, tipos, profecias. Agora, depois da vinda de Cristo, sem lei, sem qualquer requerimento da parte de Deus, se manifestou, Deus trouxe com clareza agora diante do mundo, a justiça de Deus, ou a maneira pela qual Ele justifica pecadores, testemunhada pela lei e pelos profetas. É sem lei, mas porque a lei não salva, mas a lei dá testemunho da justiça de Deus, que é mediante Jesus. De que maneira? A lei mosaica exigia sacrifícios de animais, determinadas ofertas, o ministério do sacerdote, tudo isso apontava para a justiça de Deus. Deus justifica o pecador não com base na obediência dele, mas com base nos sacrifícios, no sangue derramado, pela mediação do sacerdócio levítico que Deus instituiu. Então, a lei dava testemunho da justiça de Deus. No Antigo Testamento, a salvação era da mesma forma que é agora, nossa, da forma como nós somos justificados. Só que a maneira como Deus fazia isso era meio que velada, debaixo das ordenanças da lei cerimonial e das leis culticas do serviço a Deus. Deus manifestou agora, testemunhada pela lei e pelos profetas. Os profetas falaram desses tempos. Isaías capítulo 53 é o melhor exemplo disso aí. Os profetas anunciaram a chegada do Messias, do servo sofredor. Tudo está lá no Antigo Testamento. Então, está aqui, ó, só no verso 21 são 5 coisas. Agora, sem lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, Paulo diz assim, eu não estou trazendo nada novo para vocês. O que eu estou dizendo para vocês está na lei de vocês e nos seus profetas. Está nos escritos do Antigo Testamento, a maneira como Deus justifica pecadores. E ele explica aqui no verso 22 como é que Deus faz isso. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Deus não nos justifica com base na lei, mas com base na fé em Jesus. É esse o método de Deus que está no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, e que agora se manifestou, agora no tempo da redenção. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição. Justiça de Deus, continua ele, para todos e sobre todos os que creem. Todos aqui é judeus e gentios. Aprendamos isso, que a palavra todos e a palavra mundo nem sempre significa totalidade das pessoas que existem. Você tem que olhar o contexto. Muitas vezes, se você encontra a palavra todos, Deus quer salvar a todos, por exemplo, Cristo morreu por todos, e você já pensa na totalidade da humanidade. Mas não, no contexto significa judeus e gentios. Deus quer salvar pessoas de todas as categorias, de todas as raças, de todas as nações. Não quer dizer cada indivíduo. Aqui, o que ele está dizendo é que a justiça de Deus é sobre todos. É a mesma para judeus e para gentios. É a mesma. Por que é a mesma? Ele explica nesse versículo tão conhecido do verso 23. Pois todos pecaram, judeus e gentios. Deus não tem 2 métodos de salvação. Um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Um para o judeu e outro para os gentios. Se você foi criado numa igreja, ou cresceu numa igreja dispensacionalista, que ensina essa distinção radical entre os 2 testamentos, eu digo que você aprendeu errado, até hoje, não é? Até hoje você aprendeu errado, porque não há distinção. Judeus e gentios pecaram e eles são justificados da mesma maneira diante de Deus. Como ele diz aqui, todos pecaram, carecem da glória de Deus, ou estão esvaziados da glória de Deus, perderam aquela glória que Deus nos deu na criação, nos tornamos pecadores indignos, carecemos da sua glória. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui está a explicação do apóstolo Paulo. A justificação de Deus, que agora foi manifestada,
e que é para todos, sem exceção, judeus e gentios, é mediante a fé em Jesus Cristo e é algo gratuito. Vejam a redundância. Ele diz assim, nós somos sendo justificados gratuitamente por sua graça. É grátis de graça, Paulo está dizendo, para enfatizar a gratuidade da justificação. É sem lei, sem requerimento. É pela graça de Deus, favor imerecido. É gratuito, referindo-se a nós. Nada a pagar, nada a dar da nossa parte. E aí vem, naturalmente, a pergunta, não é que Paulo vai responder em seguida, mas com que base Deus pode fazer isso? Deus pode justificar o pecador gratuitamente, sem as exigências da lei. Como ele pode fazer isso e ainda permanecer justo? A resposta dele está a partir da metade do verso 24. Que isso, a justificação, é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Com base na obra realizada de Cristo na cruz do Calvário, Deus pode redimir pecadores da condenação que eles merecem, da culpa que a lei traz, do enquadramento, do calar de boca que a lei traz. Deus nos redime disso, Deus nos resgata disso, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como assim, Paulo? Como é que Cristo pode nos redimir? Está no verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Aqui nós chegamos no coração da doutrina da justificação. É o centro do capítulo 3, provavelmente o centro da carta aos Romanos, onde Paulo explica o mecanismo pelo qual Deus justifica pecadores sem as obras da lei. É mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs. Note que a iniciativa é de Deus, é Deus que propõe. Paulo está dizendo, isso não é alguma coisa que eu inventei. Eu não tirei isso da cartola, da manga, não foi algo que eu criei. Mas isso aqui é a própria proposição de Deus. Foi Deus que propôs isso, Deus apresentou isso à humanidade. O que é que Deus propôs? Deus propôs propiciação no sangue de Jesus. Propiciação é uma palavra grega, vem de uma palavra grega, hilasterion, que é a tradução da palavra hebraica kaforet, que no Antigo Testamento se referia à tampa da arca. Todos vocês sabem, lembram, como Deus, ao mandar que Moisés fizesse um tabernáculo no deserto, depois que o povo saiu da terra do Egito, Deus deu exatamente os detalhes, as dimensões dos utensílios que deveriam estar naquela arca. O altar de ouro, o altar do incenso, a mesa da proposição e a arca da aliança. A arca da aliança devia ser feita com um determinado tipo de madeira e toda coberta de ouro. E dentro dela deveria estar as duas tábuas da lei, essa lei que condena devia estar lá dentro, junto com o maná e a vara de Arão que havia florescido. Por cima de tudo aquilo vinha o hilasterion, que significa propiciatório, e cobria a lei. Era sobre o propiciatório, onde havia dois querubins, um de frente para o outro, com as asas se tocando, era ali, no propiciatório, que o sacerdote entrava uma vez por ano no Yom Kippur, no dia da expiação. E lá ele entrava com sangue de um cordeiro que havia sido imolado no santo lugar. Ele entrava no Santo dos Santos, que era protegido por uma cortina, e ali ele derramava aquele sangue sobre a tampa, sobre o caforete, sobre o propiciatório, o hilasterion. E aquele sangue cobria a tampa da arca e cobria a lei. A lei não podia alcançar a nação de Israel, porque estava coberta pelo sangue. Naquele sangue Deus se propiciava, Deus se considerava satisfeito e não iria mais destruir a nação de Israel, o israelita, porque os pecados estavam cobertos pelo sangue. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Deus propôs a Cristo como o caforete, como o hilasterion, a tampa sobre a qual o sangue é vertido. O sangue de Cristo, portanto, nos cobre o nosso pecado, de forma que Deus nos considera justos, Deus nos atribui, imputa a justiça de Cristo, como nós ouvimos nas palestras anteriores. A figura é tirada do Antigo Testamento, daquela cerimônia do dia da expiação. Deus propôs Cristo como propiciatório. Tudo aquilo do Antigo Testamento apontava para a pessoa e para a obra de Cristo. E isso, agora Paulo explica o motivo pelo qual Deus procedeu dessa maneira. O mecanismo, esse mecanismo que Deus se utilizou, ele foi escolhido por os seguintes motivos. Veja aí, metade do verso 25. Para manifestar a sua justiça. Então, tudo isso aconteceu, Cristo morreu,
A lei foi dada, Cristo morreu, sangue verteu, Espírito desceu. Tudo isso foi feito para Deus manifestar a sua justiça, por ter deixado ele, na sua tolerância, impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui não quer dizer que Deus, no Antigo Testamento, ele fechava os olhos ou passava pano para os pecados das pessoas, porque parece ser a primeira explicação do texto, né? Para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus não puniu os pecadores na antiga aliança. Não é isso que o texto está dizendo. O texto quer dizer o seguinte: Deus, depois do pecado de Adão, Deus não disse assim: essa raça não tem jeito. Eu vou condenar toda a sua descendência ao inferno e vou fazer recair sobre eles a minha ira, porque todos pecaram e carecem da minha glória. Deus não fez isso. Em vez disso, como nós vimos na palestra inicial do pastor Samuel, Deus prometeu lá no próprio jardim a vinda de um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente e que seria aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. Então, Deus deixou impune nesse sentido de que Deus não desistiu da raça humana por conta dos pecados que geraram a nossa condenação. Mas Ele enviou Seu Filho e cumpriu o Seu propósito de nos redimir. E dessa forma Ele mostra como Ele é justo. Por quê? Por que é que Ele está fazendo isso? Porque, sendo justo, Ele não desistiu da humanidade, sendo fiel a si mesmo e às suas promessas, Ele apresenta um modo de justificar o pecador. Verso 26, aí você tem a segunda razão pela qual Deus fez tudo isso, para manifestar a sua justiça, e aqui, justiça agora é atributo de Deus, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vimos esse ponto abundantemente nas palestras anteriores. Como é que Deus pode ser justo em justificar pecadores? Quem justifica o ímpio é abominação. O juiz que justifica o culpado, ele é um juiz corrupto. Como é que Deus pode fazer isso? A resposta é Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Em Cristo, no sangue derramado, nós vemos Deus satisfaz a sua justiça e, portanto, Ele pode justificar pecadores com base naquilo que Cristo fez. E é assim que Ele é, ao mesmo tempo, final do verso 26, justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, como eu disse, ele está respondendo às questões prováveis que seriam levantadas quando ele chegasse em Roma. Ah, mas você está falando contra a lei de Deus, foi Deus que deu a lei. É a santa lei de Deus, e nós ouvimos falar em todo lugar que você prega contra a lei de Deus. E a resposta de Paulo vai ser: eu não prego contra a lei, eu digo apenas porque é que ela foi dada e que vocês não estão entendendo. A lei foi dada para condenar vocês. Ah, mas se a lei foi dada, a resposta do judeu, mas se a lei foi dada para nos condenar e a lei não salva, como é que nós podemos ser justificados? Paulo diz, está escrito na lei de vocês e nos profetas de vocês. É mediante o caforete, a propiciação, o lugar onde Deus se propicia com vocês, onde Deus aceita o perdão de vocês. Ah, mas aí Deus seria injusto em fazer isso. Não, porque Ele mesmo propôs o sangue do Seu Filho como pagamento pelos pecados e, com base nisso, Ele pode imputar a justiça a cada um de vocês. E dessa forma, Deus manifesta como Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E a última parte do texto é quando Paulo, então, traz 4 conclusões. Primeiro, verso 27. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O judeu se vangloriava de ser a nação escolhida, o povo iluminado. A lista da vanglória dos judeus está aqui no capítulo 2, depois dê uma lida. Paulo diz, não é, que o judeu se gloriava de ser mestre, de ter recebido os oráculos de Deus, e desprezava os gentios, desprezava os que não fossem dentro da aliança. Aí Paulo pergunta, onde é que está a jactância? À luz de tudo isso, como é que fica aí a jactância de vocês? Essa glória que vocês têm em vocês mesmos. A resposta de Paulo é de todo excluída. Por que lei? Das obras? Porque se a justificação é pelas obras, as pessoas podem se jactar, elas podem se gloriar. Quando entrar no céu, elas podem bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu guardei a lei. Estou aqui porque eu segui a lei de Moisés, que era isso o que os fariseus e os judeus do judaísmo do século I pensavam. O judaísmo do século I era uma religião legalista, de obediência às obras da lei. Isso gerava aquela jactância que Jesus ilustrou tão bem na parábola do gentio e do publicano e do fariseu que entram no templo para orar. Os dois vão na hora da oração e o fariseu bate no peito e diz, Deus, graças te dou que eu não sou como os demais homens. Eu jejuo, dou o meu dízimo, obedeço não como nada impuro, observo o calendário sagrado, circuncidei todos os meus filhos. Eu não sou como esse publicano que está aqui ao meu lado, que é um pecador.
O publicano batia no peito, não conseguia nem levantar os olhos para os céus e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus disse: quem saiu justificado? A lei, ela provoca a jactância, ela traz comparação de espiritualidade. Onde há legalismo, vai haver sempre arrogância, sempre vai haver comparação, sempre vai haver autoexaltação. Mas a lei da fé, como Paulo chama aqui, aparentemente é uma contradição, né? Mas não é. O princípio da fé, o princípio de que Deus salva pecadores mediante a graça, mediante a fé pela sua graça, exclui a jactância. Você foi salvo pela graça, você não mereceu, foi um presente que você recebeu, e ao seu lado está um irmão com quem aconteceu a mesma coisa. Então, se tem algo que exclui, deveria excluir do meio das igrejas e do povo evangélico, a arrogância, a vaidade, o orgulho, a prepotência, é a doutrina da justificação pela fé. Onde está a jactância? Foi excluída pelo Evangelho. Então, um crente arrogante é uma contradição em termos. Ou ele é crente ou ele é arrogante, mas ele não pode ser as duas coisas. Uma vez que a gente entende isso, pense no impacto disso para a igreja. Pense como isso mudaria as relações na igreja, onde nós humildemente abraçaríamos nossos irmãos, independentemente do que eles são, do passado deles, de onde vieram, e dizemos, sentados na mesma mesa, somos salvos pela mesma graça, somos irmãos em Cristo Jesus. A justificação pela fé promove isso, enquanto que o legalismo, ele divide e traz a exaltação. Segunda conclusão de Paulo, no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso aqui era uma facada no coração do farisaísmo, do judaísmo do século I. Nós não somos justificados por obras da lei, diz o apóstolo Paulo. O homem é justificado pela fé em Cristo, independentemente das obras da lei. Essa expressão, justificado pela fé, é claro, foi a expressão que resume, sintetiza a pregação de Martinho Lutero na Reforma Protestante. Foi isso que ele descobriu. E ele acrescentou nas suas pregações, sempre e nos seus comentários, no que ele escreveu, o homem é justificado pela fé somente. E foi essa palavra somente que causou a maior polêmica entre Lutero e os teólogos católicos, porque o catolicismo não negava que a justificação era pela fé. Mas só que essa fé, ela era resultado da própria ação humana. Ao ser batizado no catolicismo romano, a criança recebia graça infusa. Era infundida uma graça que lhe permitia, no uso dos meios da Igreja Católica, batismo, crisma, confissão, extrema-unção, a missa, ele podia colaborar com a sua redenção. Então o catolicismo dizia, sim, nós somos justificados pela fé e pela nossa participação nos meios de graça oferecidos pela Igreja. Quando Lutero disse, somos justificados pela fé somente, interpretando corretamente o que Paulo está dito aqui, aí o pau quebrou. Aí foi quando o catolicismo, os teólogos católicos disseram, mas isso aí não. Tanto é que no Concílio de Trento, que é o concílio da Contra-Reforma, um dos artigos do Concílio de Trento é, maldito todo aquele, se alguém disser que nós somos justificados pela fé somente, que seja anátema. Então o catolicismo anatemizou, não sei se é a palavra, mas deve ser essa daí, os protestantes, os reformados, até o dia de hoje. Nunca revogou isso aí, nunca revogou essa cláusula que nos considera como heréticos, nos considera como não cristãos e debaixo do anátema de Deus e do castigo de Deus. Mas a briga foi em cima da palavra somente, que até hoje continua sendo motivo de discussão, na verdade. Todo evangélico vai dizer que a salvação é pela fé em Cristo. Mas, e aí vai acrescentar alguma coisa. Campanha, propósito, usos e costumes, a guarda de determinados dias e assim por diante. Então foi exatamente esse o ponto da reforma protestante. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, é o somente, o sola, não estou falando do conjunto, é somente o sola que causa polêmica. E é baseado exatamente na interpretação que nós fazemos de textos como esse. O homem é justificado pela fé somente, independentemente das obras da lei. Terceira conclusão, Deus é o mesmo de todos, versos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus, como os judeus diziam? Nós somos os filhos de Abraão, Deus é o nosso Deus, é o Deus de Israel. É Deus porventura somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Aqui Paulo, mais uma vez, ele dá uma facada no coração do judaísmo, que julgava-se exclusivo. Era o único povo que tinha... Deus era o Deus de Israel. E os gentios iam todos para o inferno.
Não, Deus é também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso. Não tem diferença entre por fé e mediante a fé. É a mesma coisa, Paulo apenas muda as preposições, as conjunções, por conta da semântica, do estilo. Mas é a mesma coisa. Qual é o ponto de Paulo aqui? Deus justifica os judeus e os gentios absolutamente da mesma maneira, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, ele não é Deus somente de Israel, ele não é Deus somente dos judeus, ele é Deus de todas as nações, de todos aqueles que em todo lugar professam seus nomes, como brasileiros e americanos morando em Orlando. Ele é o nosso Deus, não é Deus somente de Abraão, Isaque e Jacó. E, finalmente, última conclusão de Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé, que seria a reação do judeu. Paulo, isso que você está dizendo, anula a lei. Qual o propósito da lei, então? Então não tem lei mais. A lei nos salva, a lei condena. Somos salvos sem as obras da lei. Se a lei é tudo isso que você está dizendo, então você está anulando a lei de Deus, não tem mais lei. Nós podemos agora, se somos salvos pela fé, podemos dizer, fora com a lei. A resposta de Paulo no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Se você entender que a lei foi dada para mostrar o pecado, o Evangelho confirma a lei. Porque primeiro vem a má notícia, você está condenado, e a lei faz o papel de mostrar isso. Depois é que vem a boa notícia, mas Deus justifica o pecador mediante a obra completa de Cristo. Não pode haver boa notícia se não tiver uma má notícia antes. É por isso que quando o Evangelho é pregado a pessoas que não estão debaixo de convicção de pecado, vai ser alguma coisa que elas não têm o menor interesse, como propaganda de remédio para quem está bem. Você faz propaganda de remédio para quem está perfeitamente saudável, não tem o menor interesse. Mas quando a lei entra, e Lutero chamava a lei de amarreta de Deus, que quebra a autoconfiança do pecador, a segurança do pecador é abalada pela lei de Deus. Quando a lei faz o trabalho dela, produz convicção de pecado, aí o Evangelho entra. E aí o Evangelho faz sentido. É somente quando a pessoa começa a se sentir culpada, temer a Deus, o medo de ir para o inferno, está vendo a sua culpa e a sua condenação, é que Cristo vai parecer doce, desejável, amado para ele. Ele vai entender a obra de Cristo somente quando a lei fizer o seu trabalho. Essa é a sequência geralmente lógica. Deus primeiro convence de pecado e usa a lei para isso. E aí, quando a pessoa está convencida dos seus erros, dos seus pecados, é que ela então abraça Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador. Anulamos a lei pelo Evangelho? Pelo contrário, nós confirmamos o papel da lei. Lutero disse uma coisa muito interessante que eu acho que explica bem isso aqui. Ele disse que a lei nos leva a Cristo para a justificação. E Cristo nos traz de volta a lei para a santificação. Nós chamamos isso do terceiro uso da lei. A lei funciona como regra de gratidão. Vou exemplificar. Eu, pecador, fui salvo pela graça. Entendi que Deus me salvou gratuitamente. Meus pecados foram perdoados. Cheio de gratidão, transbordando de alegria, me ajoelho diante dos pés da cruz do meu Salvador e pergunto, Senhor Jesus, o que é que eu posso fazer para agradecer o que o Senhor tem feito por mim? Como eu posso viver de maneira a refletir essa gratidão que eu tenho no coração? Resposta de Jesus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. A lei é norma de gratidão. Aquele que foi justificado pela fé, ele vai andar na lei do Senhor. Não para a salvação, mas ele vai andar na lei do Senhor como uma expressão de gratidão. A lei me leva a Cristo para ser salvo e Cristo me manda de volta à lei para eu ser santificado. É assim que Paulo apresenta a justificação pela fé. Eu quero terminar então trazendo essas reflexões aqui, já à guisa de conclusão. A conclusão já foi feita pelo próprio apóstolo Paulo. Mas para nós a pergunta é essa, você já entendeu isso? A sua esperança de redenção, de salvação e vida eterna repousa em quê? Sonde o seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Você pode estar confiado na sua religiosidade, pode estar confiado nas práticas cristãs de vir à igreja, dar ofertas, cantar hinos e qualquer outra coisa. Nosso coração pode nos enganar. Eu fui, quando eu estava fazendo o meu mestrado na África do Sul, tinha um professor de teologia extraordinário, já estava lá pelos 60 anos de idade, era o Dr. Vanderwalt. E ele contou para nós, na sala de aula, a experiência dele. Ele cresceu na igreja
Ele foi batizado desculpem os batistas, quando criança. Depois ele fez a profissão de fé dele. Deus o chamou para ser pastor. Ele fez o curso teológico completo. Depois sentiu que devia seguir a carreira de teologia, se preparou para ser professor de teologia. E aí, pelos 40 anos de idade, ele ficou doente e foi para o hospital. E lá no hospital ele tinha que ficar recluso durante um tempo, e para passar o tempo ele procurou alguma leitura e encontrou um volume da série de Romanos de Martyn Lloyd-Jones, onde Martyn Lloyd-Jones faz a exposição de Romanos 7, o propósito da lei. Ele começou a ler, e à medida que ele ia lendo aquilo ali, ele percebeu uma coisa: ele não era crente. Esse homem se converteu aos 40 anos de idade, depois de ter passado por tudo isso. Por isso que eu digo, sonde o seu coração. Onde está a sua esperança? Em quem você põe a sua expectativa da vida eterna? Se for em outra coisa que não seja o propiciatório, então eu digo a você hoje que Deus, pela exposição da sua palavra, pela manifestação da sua justiça aqui, Deus o chama, Deus o convida, porque é o próprio Deus quem propôs isso. Ele chama e convida você a crer no seu Filho Jesus e nele somente para a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que a compreensão dessa doutrina nos faça de fato evangélicos e bíblicos, para que haja um avivamento espiritual no nosso meio, que se diz evangélico, mas que ignora ou despreza, intencionalmente ou não, essas grandes doutrinas da graça. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que agradecemos pelo apóstolo Paulo, a quem o Senhor deu tanto entendimento, profundidade, clareza. E nós pedimos que o Senhor nos dê a mesma coisa. Nós queremos saber, nós queremos conhecer, nós queremos nos aprofundar na Tua palavra, cheios de alegria, de êxtase espiritual, maravilhados, embevecidos diante da Tua grande sabedoria, ó Deus, em manifestar a Sua justiça, para que Tu sejas justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Senhor, se tem alguém aqui que ainda não compreendeu, nós pedimos que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, para que ela entenda a Tua graça gratuita, livre, que chama e transforma pecadores. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição.